Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito interessante, onde ele trata das expressões algébricas. Nessa aula aqui, pessoal, quero te mostrar como que a gente faz para, primeiramente, identificar uma expressão algébrica e depois como é que a gente faz para classificá-la de acordo com os seus elementos. Bacana? Vejamos aqui então, primeiramente, a nossa definição. Uma expressão matemática que contém números, letras e operações entre elas é chamada de expressão algébrica. Assim, são exemplos de expressões algébricas e eu te coloquei aqui três pequenas operações. Olha só. O primeiro exemplo tem aqui x mais y. O segundo exemplo nós temos aqui 2a menos 5. E o terceiro exemplo eu tenho 3x mais 2y mais 8. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos a parte numérica, onde eu tenho aqui o menos 5 e o mais 8, tá? E tem também a parte literal, que é referente às letras, tá? Então aqui vou colocar aqui embaixo, literal, vem de letras, tá? Então, embora essas letras, elas tenham também números junto delas, mas esses números não são considerados números sozinhos, tá bom? Eles fazem parte dessa parte literal. Agora, olha só outra coisa importante. Deixa eu pegar aqui esse 2A. Quando nós temos aqui o 2A, reparem que esse elemento ele é formado por um número e por uma letra. Sendo que essa letra a gente vai chamá-la de variável e o número a gente vai chamá-lo de coeficiente, tá? Logo então, pessoal, o coeficiente é qualquer valor numérico que esteja junto de uma letra. E, embora não apareça, quando você tem número e letra juntos, entre eles existe uma multiplicação. Legal? Esse coeficiente também é importante frisar que é um número que ele pode ser qualquer valor positivo, qualquer valor negativo, inclusive frações e decimais também. Bacana? E essa variável, de acordo com a tua expressão, ela pode ser, de repente, ela pode ter, na verdade, variáveis semelhantes ou não. O que são as variáveis semelhantes? O que são elementos semelhantes? Na verdade, os elementos semelhantes são aqueles que possuem a mesma variável, independente do valor numérico do seu coeficiente. Então, olha só como é importante frisar isso aí. Eu tenho aqui, por exemplo, x mais 3x mais 2y. Bem, aqui é uma expressão algébrica, pois eu tenho letras e números, onde todos eles estão envolvidos em operações matemáticas. Nesse caso, a operação matemática que envolve os três valores é a adição, beleza? Só que detalhe, esses dois valores aqui, ó, como esses dois possuem a sua variável igual a x, eles são chamados de semelhantes. Sendo elementos semelhantes, eu posso transformá-los em um só. Como? Eu tenho 3x, eu vou somar com mais um x, aqui vai me dar um total de 4x. Então, essa expressão algébrica, ela pode ser reescrita dessa maneira. X mais 3x mais 2y é a mesma coisa do que 4x mais 2y. Por que que é importante, de repente, você escrever, ou reescrever, na verdade, uma expressão algébrica que possua elementos semelhantes em outra? Porque repara que a quantidade de elementos foi alterada. Quando essa quantidade de elementos é alterada, automaticamente, então, a classificação da expressão também é alterada. Por quê? Deixa eu te mostrar bem aqui do lado. Se eu tenho uma expressão algébrica formada por apenas um elemento, vamos supor x, tá? Ela é chamada de monômio. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ela é chamada de monômio. Se de repente a tua expressão algébrica é formada por dois elementos, por exemplo, x mais y. Lembrando que esses elementos, eles não podem ser semelhantes, tá? Então, x mais y é chamado de binômio. Ou seja, essa tua expressão possui dois elementos.
Se de repente eu tenho x mais y mais z, pelo fato de essa expressão possuir três elementos que não são semelhantes, nós podemos chamá-la de trinômio. Então, nós temos aqui um trinômio, tá? E se a tua expressão ela possui 4 elementos ou mais, ela é chamada de polinômio, tá? Poli vem de muitos, ok? Então, nós temos como classificação de uma expressão algébrica sendo monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Bacana? O que também é importante lembrar é o seguinte: essa quantidade de elementos que uma expressão algébrica possui ou não sempre é determinada pela separação entre adição ou subtração. O que eu quero dizer com isso? Como aqui tem uma adição, eu tenho 2 elementos separados pela adição. Logo, essa expressão possui 2 elementos, por isso que ela é um binômio. Como essa expressão aqui de baixo tem 3 elementos separados por os sinais de adição, tá? Então, nós temos um trinômio, que é a expressão algébrica formada por 3 elementos. Agora, reparem aqui comigo que, não necessariamente, qualquer operação matemática ela vai me definir um monômio, um binômio ou um trinômio. Como assim? Vamos supor que eu tenha essas letras A, B, C, todas juntas. Se não existe operação de adição ou operação de subtração separando essas letras, é porque entre elas existe a multiplicação. Bem, existindo multiplicação entre letras, isso significa que essas 3 letras formam apenas um elemento. Então, embora nós tenhamos letras diferentes, ou seja, letras que não representam valores semelhantes, tá? Mas pelo fato de, entre elas, nós termos apenas multiplicação, isso significa que essas 3 letras estão nos representando apenas um elemento. Diferentemente, como eu falei, aqui do trinômio, que são 3 elementos diferentes, e do binômio, que nós temos 2 elementos diferentes, pois eles estão separados pelo sinal de adição, ou também seria essa mesma ideia se por algum acaso eles estivessem separados pelo sinal de subtração. Bacana? Então, como eu coloquei aqui, ó, só para lembrar, ela quem? A expressão algébrica envolverá letras e números, ok? Sendo que essas letras e números são separadas pelo sinal de adição ou de subtração para que você analise a quantidade de elementos na expressão algébrica. Se por algum acaso entre elas houver multiplicação, então essas letras envolvidas na multiplicação, independente de elas serem iguais ou não, representarão apenas um elemento. Representando um elemento, elas são classificadas como monômio. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre expressão algébrica, onde eu te mostrei a definição, te mostrei como a gente pode identificar as expressões algébricas e também te mostrei como que a gente pode fazer para classificá-las de acordo com a quantidade dos seus elementos. Então, muito obrigado e tchau.